Vamos a mais uma reflexão. A linha bíblica de hoje é o seu domínio de geração em geração. Daniel, capítulo 4, versículo 3. O versículo bíblico completo é o seguinte: Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Essa linha reflexiva está inserida no pronunciamento feito pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, a todos os povos espalhados por todo o seu vasto império, para divulgar seu testemunho dos últimos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tinha feito para com ele. Apenas nesse versículo há pelo menos 4 grandes pontos identificados que podem ser abordados separadamente: os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, o reino sempre eterno de Deus e o domínio de Deus. Entretanto, vamos focar apenas na linha bíblica citada, o domínio de Deus, para não misturarmos as coisas devido à grande amplitude desses pontos. Bom, no seu relato, o rei tenta detalhar ao máximo uma das grandes experiências que ele teve com Deus. Relato esse, no qual se pode observar o seguinte: um anúncio revelado a ele em sonhos de um castigo sobre sua vida devido suas atitudes muito desagradar a Deus. O conselho do profeta Daniel para o rei colocar um freio nos seus pecados e iniquidades, para ver se essas sanções que Deus lhe anunciou pudessem ser amenizadas, e o cumprimento das sanções. Obviamente que o rei Nabucodonosor temeu a Deus e deu ouvidos aos conselhos de Daniel, pois Deus em muito atenuou sua pena, seu castigo contra ele, fazendo com que o rei, embora ficasse por algum tempo longe do seu reinado, retornasse ao trono da Babilônia após o cumprimento das sentenças que Deus tinha contra ele. Ele então passou a exaltar e a muito agradecer a Deus por sua misericórdia e benevolência em ter poupado sua vida, por não ter lhe destruído e por ter lhe devolvido o trono da Babilônia, razão pela qual Nabucodonosor decidiu divulgar ao mundo todas essas ações de Deus sobre ele. Antes de iniciar a narração dos fatos miraculosos que lhe sucederam, o rei fez, como lemos, algumas glorificações ao Altíssimo, concluindo que o domínio de Deus é de geração em geração. No seu pronunciamento às nações, Nabucodonosor procurou não esquecer de nada, nem mesmo de como ele foi soberbo, arrogante perante Deus, o que quase lhe custou não apenas seu reinado, mas também sua vida. Na nossa caminhada até o céu, passamos por muitos altos e baixos na nossa vida, que, se pararmos para pensar e fazer uma explanação mais ou menos detalhada dos acontecimentos que já nos sucederam até o momento, desenterraríamos tantas histórias que, juntando tudo, daria um grande livro, não é verdade? Não iriam faltar, com certeza, relatos de muitos erros que cometemos ao longo da vida até então, seguidos, claro, das suas amargas consequências. Mas, por outro lado, iriam faltar páginas para escrevermos nesse grande livro da nossa vida os atos de misericórdia e benevolência de Deus em nosso favor. Uma infinidade de grandes e pequenos livramentos e benefícios o Senhor nos concedeu através da sua multiforme graça, sob tantos aspectos que eu me recuso a citá-los aqui, senão eu iria ter que gravar um vídeo tão longo que as plataformas de mídias sociais não iriam suportar a quantidade de gigabyte necessária para postá-lo, né? O bem que Deus fez a nós, a cada um de nós, aqui é de uma grandeza incomensurável. Não existe unidade e medida capaz de completar a extensão da grandeza de Deus na nossa vida. Isso é uma característica própria daquele que não apenas criou todo o universo, mas também o movimenta em favor ou em desfavor de cada um de nós. E aqui eu preciso abrir um parêntese sobre o universo.
tomem bastante cuidado com o estoicismo e com os estoicos. A doutrina de grandes mestres estoicos, como a do magnífico imperador Marco Aurélio, está sendo altamente difundida na internet ultimamente, principalmente nas mídias sociais. A doutrina estoica literalmente transforma o universo em um organismo e acomoda Deus a ele de forma inseparável, semelhante à nossa alma, que é presa ao nosso corpo físico enquanto este viver, ou enquanto vive. Portanto, para eles, Deus ou é o universo ou está preso a ele, como alma e corpo acomodado ao nosso corpo físico. Para o estoicismo, o universo é controlado pela razão de modo geral e, em particular, pode ser manipulado pelo positivismo racional de qualquer pessoa. Ou seja, você mentaliza firmemente o bem e o universo é inclinado a te conceder, dentro de certas condições. O universo, neste caso, na visão estoica, tem vida própria e tem por obrigação ser solícito a você por força da mente. Porém, para nós, a relação entre Deus, nós e o universo ou natureza é aquela que explicamos há pouco, mais no início. Portanto, Deus exerce total vigilância sobre as coisas que nos cercam e sobre as pessoas que podem nos afetar positivo ou negativamente. O Altíssimo detém todo o controle sobre todos os aspectos locais ou universais, pessoais ou gerais, que tem o potencial de nos prejudicar ou de nos beneficiar em qualquer área ou setor da nossa vida. Ele perscruta e distribui suas sentenças em todos os ambientes que frequentamos ou vivemos. Por isso, todo o cuidado é pouco com o nosso procedimento, atitude e conduta nesses espaços, pois Deus pode ligeiramente entrar em juízo contra nós. As sanções podem se dar de forma imediata, inclusive. Nunca estranhe quando observar as coisas se encaixando em algum ou em vários setores da sua vida, para verdadeiramente te beneficiar ou mesmo para te prejudicar. No primeiro caso, para te beneficiar, é presente de Deus. No segundo caso, das duas uma. Ou é uma momentânea provação para te treinar para uma bênção que você está prestes a receber dos céus na vida, ou é castigo mesmo. Mas ele castiga e repreende a todos quantos os ama. Não se preocupe, só passa a orar mais e a se submeter ao Altíssimo, que ele te exaltará no devido tempo. A exemplo do que fez com o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Então, Deus, ele é o Altíssimo que governa, que domina de geração em geração. Todos, cada um de nós. A tua palavra é tesouro escondido que alguém encontrou. Mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê.